Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o maior erro que você pode cometer em SEO. Se você começar SEO errado, você vai demorar muito tempo, não vai ter resultado algum e vai só patinar e não conseguir chegar na primeira página de resultados do Google, que é o seu objetivo primordial. E esse erro, ele é tão comum, mas tão comum, que eu vou dizer que, sei lá, vou dar um chute aqui, 80% ou até mais de todo mundo que começa a fazer SEO faz sem olhar o que eu vou falar aqui e comete este grande erro. Para quem não me conhece, antes de eu começar, eu sou o Ulisses Jorge, eu sou diretor da Lucro Digital, empresa de consultoria em inteligência de tráfego. A gente tem dois cursos online principal, o SEO Acelerado, que é o nosso curso definitivo de SEO, e o Efeito G, que é o nosso curso definitivo de Google Ads. Ambos têm o link para inscrição aqui embaixo. Caso você não queira ou não tenha tempo de fazer o seu próprio tráfego, aqui embaixo também você encontra um link para você marcar uma consultoria comigo e com o nosso time para ver se a gente pode montar o seu funil de vendas do início até o fim. Caso você tenha interesse em conteúdos como este aqui, que é tráfego pago e tráfego orgânico, se inscreva que a gente tem conteúdos semanais para você. Vamos lá, eu estou aqui com o Uber Suggest e imaginando que você é um dentista. Se você é um dentista, talvez você, quando comece com SEO e você queira estar nos resultados orgânicos, sem ter que pagar por eles, talvez você comece pensando, eu vou tentar, quando a pessoa pesquisa dentista, eu esteja lá. O problema é que dentista tem um SEO difficulty, a dificuldade de ser ranqueado em SEO, 45. Não é impossível, que são números acima de 60, mas já é um número difícil. Eu já vi pessoas começar com palavras acima de 70, o que é praticamente impossível. Você vai ter que ter muito trabalho, muito artigo, muita troca de links e muita parcerias para que você consiga estar na primeira página do Google com SEO Difficulty 70 para cima. 45 dá para chegar, mas vai demorar alguns meses. Para que você tenha resultados mais rápidos, o que eu sugiro aqui? Esse é o grande erro, antes de mais nada, escolher as palavras só baseada no que você acha. O que é principal aqui é você escolher palavras que tenham um SEO difficulty, uma dificuldade de SEO de preferência menor do que 30, pode ser até uns 35 ainda é aceitável, mas de preferência de 30 para baixo, e que tenha algum volume significativo. Não adianta ter uma facilidade de ser ranqueado, mas tenha 10 pesquisas mensais. Então esses dois dados que você vai olhar com bastante cuidado para que você consiga escolher as palavras-chave que você quer ranquear. Então, dentista tem uma dificuldade de SEO 45. O que, por exemplo, esse dentista, por exemplo, ele de Porto Alegre, será que um dentista de Porto Alegre não é mais fácil ranquear? Eu estou usando aqui uma ferramenta que é o Uber Suggest, mas dá para usar diversas outras. E aqui, por exemplo, eu posso ver aqui, não tem nada aqui que me diga que é abaixo de 30. Então eu vou tentar aqui, por exemplo, dentista Porto Alegre. E 19 é uma palavra que eu consigo facilmente estar no primeiro lugar orgânico do Google. Talvez em uns 2 meses eu já esteja lá fazendo o trabalho certo. E o mais legal, ele tem uma dificuldade de fazer campanhas pagas com essa palavra, então é a combinação ideal. É fácil de ser ranqueado no SEO, no tráfego orgânico, e é um pouquinho caro, porque o custo do clique é caro no tráfego pago. Então eu vou começar a trabalhar essa palavra, ela tem em torno de 3.000 pesquisas por mês, então eu vou ter um bom tráfego vindo dela. Se eu tiver na primeira posição, eu já pego uns 60% desse tráfego só para mim, E eu vou começar a já trabalhar. Então eu anoto esse termo
E por exemplo, eu posso ver aqui, dentista, por exemplo, uniodonto. Imagina que você atende uniodonto, você quer ver se é fácil ou não. 19, fácil também, você também bota. São pesquisas que vão ter e você pode começar a já trabalhar com ela em SEO, que é uma outra, como em que trabalha não é o assunto de hoje. Hoje eu não posso começar a trabalhar se eu escolher as palavras erradas. Eu vou estar fazendo tudo errado, nada vai funcionar porque eu comecei tudo errado. Imagina ainda que você trabalha com Invisalign. Invisalign, se você não conhece, ele é um aparelho invisível. Eu vou botar aqui Invisalign, ver se eu consigo ranquear organicamente. 76. Praticamente impossível ranquear com Invisalign. Eu olho aqui algumas ideias, ver se tem alguma coisa que pode ser. Invisalign aparelho. Tem 3.600 pesquisas por mês e eu consigo, porque ele tem um SEO difficult de 27. Então eu anoto Invisalign aparelho, tem muito menos pesquisas, ok, do que Invisalign puro, porque Invisalign puro tem 150 mil pesquisas por mês, mas eu vou pegar um bom tráfego aqui de 3.600. Melhor eu trabalhar com algo que eu consiga ranquear do que trabalhar em algo praticamente impossível de se ranquear e não ter resultado nunca. Então você vai começar a trabalhar e vai vir clientes. Garantidamente, quando você tiver 100, 200 cliques por mês, até mais, vindo do tráfego orgânico de Invisalign aparelho, alguns vão fechar com você se você fizer a sua landing page, o seu conteúdo bem feito. Porque ele vai ler, aí ele vai querer tomar uma ação e que vai ser colocar esse aparelho ou marcar uma consulta. Uma outra coisa que seria legal, que eu vi que tem uma pesquisa bastante, é aqui, ó, Invisalign funciona. Não é tão fácil quanto os que a gente viu, mas é 34, ainda é abaixo do que 35. Dá para ver que ele está verde aqui. É 1.900 pesquisas mensais, ainda bastante. A gente pode conseguir aqui, estando no primeiro lugar, a gente pode conseguir em torno de 1.000 dessas pesquisas. Então, dá para pegar bastante gente e dizer por que funciona, quando em que ela funciona e pegar clientes que estão fazendo essa pesquisa. Uma última que, embora não esteja aqui, se você é de Porto Alegre, exemplo, eu ia tentar, né? Aí você ia botar a sua cidade aqui, Invisalign Porto Alegre, 17. Vamos ver quantas pesquisas? Não é tanto, em torno aqui de 400, 500, mas tem uma grande vantagem aqui. É muito fácil, então talvez rapidamente você chegue na primeira posição fazendo o trabalho certo. A outra vantagem é que o clique pago é muito caro. E a outra vantagem absurda disso aqui é que quem fez essa pesquisa em Invisalign Porto Alegre, ele já está com uma decisão tomada muito maior, ele é um cliente muito mais quente do que um cliente só procurando Invisalign, como funciona, o que é. Ele quer Invisalign Porto Alegre. Ele já provavelmente aqui tomou uma decisão, já se decidiu por usar aparelho invisível, da marca Invisalign talvez, e está procurando agora quem são os dentistas que podem botar esse aparelho. Por isso mesmo que o custo do clique é tão caro, porque vale a pena. Tem muita gente que paga R$16 por clique para aparecer, só que talvez ele não tenha visto que dá para trabalhar muito bem com SEO. Então, não faça esse erro de forma alguma, que é começar as suas campanhas de SEO para você estar no tráfego orgânico, né, para que você aumente o seu tráfego orgânico. Não comece de forma alguma uma campanha de SEO sem analisar muito bem quais palavras, quais os termos que você vai trabalhar. E você vai escolher esses termos baseado em SEO Difficulty, que é o SD, e em volume de pesquisa. Dicas ainda para que a gente finalize. Ubersuggest é uma ferramenta relativamente barata para você conseguir fazer essas pesquisas,
Você também consegue fazer com o Moz, que é um pouquinho mais caro, mas é bem mais completo. O Moz é uma ferramenta sensacional de SEO. E o Majestic SEO, que também é uma ferramenta sensacional em SEO. Então, por exemplo, essas 3 ferramentas, você pode escolher uma delas, fazer essa pesquisa. Se você tiver que pagar um mês, pague um mês. Tem algumas ferramentas que deixa você usar durante alguns dias e você pode até fazer essas pesquisas sem ter que pagar o mês. Mas eu aconselharia, para ter mais pesquisas e se aprofundar mais, pagar ao menos um mês de alguma dessas ferramentas aí que você mais se adaptar, para que você consiga escolher muito bem e que você consiga trabalhar, porque isso vai ser a base do seu tráfego orgânico. Isso lhe dá muito dinheiro. Se você pensar bem, tem gente que está pagando aqui, olha aqui, R$16 por cada clique para uma campanha paga de Invisalign Porto Alegre. Por que alguém paga isso? Porque o leilão do Google tem bastante gente que está competindo e aí o leilão vai subindo e as pessoas continuam pagando. Se elas estão pagando, pensa bem, é uma palavra que converte. Por quê? Porque é exatamente o que eu estou falando. A pessoa já se decidiu em botar aparelho, talvez, invisível, e da marca. Ele está procurando agora quem pode fazer isso para ele. Então, se você estiver na primeira posição orgânica, você não vai pagar nada pelo clique, porque vai ser orgânico, e vai ter muitos clientes de graça. Tem um cálculo que se faz que o quanto que você economiza com SEO é o número de cliques que eu teria tido, né, que eu tenho organicamente, vezes quanto que eu teria que ter pago por isso. Então, por exemplo, se o clique é R$16,52, se você conseguir aqui 100 cliques por mês, você vai ter economizado R$1.652 por mês em marketing. Vai ter clientes entrando e você vai conseguir sem pagar. Você vai ter feito o esforço todo do SEO, mas é um resultado que vai ser muito mais perene, de muito mais longa data do que uma campanha paga. E aqui eu não estou falando que você não tem que fazer campanha paga. Eu sempre defendo que você tem que ter uma campanha paga, porque você tem que estar em todos os lugares quando o seu cliente, o seu futuro cliente, pesquisa por você, e vai ter palavras aqui que não tem como fazer SEO. Aí você vai ter uma campanha paga para que você não perca clientes, porque se ele só encontrar o seu concorrente, você perdeu clientes aqui. E vai ter a parte que você tem que fazer SEO, que vai ter resultados muito bons e você vai conseguir não pagar pelos seus clientes quando você acerta e chega na primeira página, e muito mais volume quando chega na primeira posição de pesquisa do Google. Beleza? Espero que tenha sido útil. Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sou Ulisses Jorge, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!